2h05. Eu peço perdão a você, porque ele estava falando aqui a respeito de dor de dente, né? Eu falei, Ave Maria, porque eu fiquei imaginando a dor do camarada, meses com dor de dente. Ele estava explicando aqui que no seringal, nas áreas de floresta, a dor de dente, muitas vezes, ela é amenizada com um leitezinho de uma flor lá, de uma planta chamada assacu. Olha só a loucura. Tem aqui uma pergunta do André, do bairro Esperança 3, Nilson. Ele faz o seguinte, ele faz uma relação aqui entre economia, oportunidade de emprego e educação. Pergunta aí para o senador estadual, acho que, não sei se isso aqui é uma ironia, mas para o deputado Janilson, candidato, se ele vai abrir mais oportunidades de emprego para quem não tem o ensino médio formado. Aqui ele relaciona a questão da educação, formação com oportunidades de trabalho. E aí? Então, essa questão da geração de emprego e renda para a nossa população é uma emergência. E nós estamos muito atrasados quando comparado a outros estados e outros países. No modelo tradicional de desenvolvimento, onde o maior gerador de emprego e renda aqui no nosso estado está a agricultura e a pecuária, numa fração aí ainda pequena. Depois vem o comércio, a agricultura e a pecuária representam 8%, né, ali da nossa economia, do nosso produto interno bruto. Você vê que ainda é pequeno. Né? Aí vem a indústria, 7% mais ou menos, aí vem o comércio, 13% do nosso produto interno bruto e o restante é o Estado. Né? O Estado ainda é o maior gerador, depois vem o comércio. Ocorre que esses setores, né, outros que não o setor público, ele está sufocado pelos impostos. Um Estado que nem o nosso, que a energia é cara, que as estradas são ruins e que a questão da internet também é ruim, que hoje a internet faz parte do processo de infraestrutura para poder aumentar os nossos negócios, né? Se a gente não melhorar esses setores para abri-los, fazê-los crescer, o que vai acontecer? Nós não vamos aumentar a geração de emprego e renda na nossa população. Então o Acre precisa fazer que nem outros estados da região norte. E você, como senador, pode intervir como? Isentar, né, discutir a isenção de alguns impostos para empresas que queiram vir para o Acre, para investir. Aqui o Maranhão, eles isentaram imposto para algumas empresas durante 20 anos. Mas isso é uma agenda de governo, Isso não é? É uma agenda de governo e o senador tem que discutir isso, junto ao governo federal e junto ao governo do estado. Né? Porque isso faz parte da política do executivo. Senador, você sabe que não gera emprego, mas ele media, né? E ele traz a discussão para a situação. Outra coisa, por exemplo, infraestrutura. Eu vou discutir a infraestrutura do Acre. Né? Internet, nós temos uma das piores internets. Você sabe onde é que a juventude do mundo, essa que ele está falando aí, que não tem o ensino superior, sabe onde é que ela está trabalhando? Nas plataformas digitais, no mundo digital. As nossas escolas precisam se modernizar. Antigamente, a escola que não tinha biblioteca, ela era uma escola atrasada. Você ia lá no livrozinho, na enciclopédia e fazia a sua consulta. Hoje, a escola que não tem internet para os alunos, ela é uma escola do século passado. A maior parte das escolas do Acre não tem internet para os alunos. Eles estão fora do mundo digital, eles estão sem conectividade. Enquanto os jovens de outros países, de outros estados brasileiros estão conectados e não só no mundo supérfluo do uso das redes sociais, mas estão aprendendo a ser programadores, a produzir aplicativos, a encontrar soluções inteligentes para problemas mais complexos da sociedade. Estão trabalhando os jogos, né, que hoje existe uma turma de jogadores aí. Então, você como senador, você trabalha na discussão, fomentar a discussão e intervir. Vou fomentar essa discussão, discutir junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia, né, para ver como é que a gente moderniza aqui esse processo de ensinamento da nossa juventude, Ministério da Educação também. A gente precisa trazer internet de qualidade para o Acre. Em novembro diz que instala 5G nas capitais, né? Até novembro. Até novembro, mas aqui no Acre nós precisamos discutir para cá mais fibras, né? Com certeza. Porque senão... Janilson, tem uma provocação boa aqui do Anselmo, do bairro Placas. Pergunta para o candidato como ele se vê hoje candidato, depois que o PT só deixou ele sair candidato a alguma coisa quando Jorge Viana bem quis e decidiu o que queria ser candidato ao governo. Né? Está mexendo ali naquela ferida, naquela pereba boa em relação àquele processo que culminou com Jorge Viana candidato ao governo e você ao Senado. André, né? Anselmo. Anselmo, este assunto desse debate, né, eu já passei aqui um mercúriozinho
coloquei um curativo, deixei para trás, estou querendo discutir o Acre para frente. Eu tenho uma candidatura ao Senado e quero conversar com a população os assuntos, né, que são importantes nesse momento, que eu, na condição de senador da República, posso intervir. Eu quero ser um senador que discuta mais profundamente os problemas de saúde do Acre, os problemas de educação, a nossa BR-364, que é a principal artéria de desenvolvimento do nosso estado e que hoje está aí entregue às baratas. Nós sabemos que um senador da República que seja comprometido e dedicado, ele fica lá dentro dos ministérios ou junto ao governo federal, insistindo, né, para que o governo federal traga mais recursos para melhorar as nossas estradas. Então, eu estou mais interessado em discutir esses assuntos que são da necessidade da nossa população. Esse assunto aí não deu certo, já foi, passou, né? Para mim está para trás. Eu quero gastar as minhas energias, né, de forma positiva, buscando soluções para os problemas do nosso estado. Mas você há de convir que faltou mais capacidade para diálogo, né? Olha, eu fiz o meu esforço, né? Eu entendo que na democracia, e quando os partidos também têm sua autonomia, cabe aos partidos e às pessoas, né, discutir, ouvir, debater, mergulhar, né, até determinado momento. Quando chega a determinado momento, a gente toma as decisões da gente. Nós do PSB tomamos a nossa decisão, né, em função de que não deu certo a nossa candidatura ao governo, nós saímos para o Senado. E estamos aqui apresentando as propostas para o povo acreano, mostrando o nosso... Inclusive, para mim foi muito bom a questão, Ita, da minha pré-candidatura ao governo, embora que não tenha dado certo. Sabe por quê? Porque eu gastei tempo estudando o Acre. Eu não queria ser um candidato ao Senado que não conhecesse os problemas econômicos, sociais, os indicadores do nosso estado. Eu me dediquei a isso, eu tenho um plano de governo, eu fiz um plano de governo, né? Juntei uma equipe, paguei uma turma para me ajudar e nós estudamos o Acre e tem um plano de governo. Isso se perdeu? Não. Isso se transformou em conhecimento para ser somado à minha vivência de Beira de Rio, à minha vivência de Ramal, à minha vivência de municípios isolados do estado, para que quando eu chegue no Senado da República, eu tenha condição, junto ao governo federal, de dizer, olha, a gente precisa melhorar esses indicadores aqui do Acre. O Acre é um dos estados que mais violência comete contra as mulheres. A gente precisa de política pública para isso. Não é só querer ficar dizendo que tem que arrumar mais lei para prender, né, quem comete... A lei já tem demais, quem comete a violência contra as mulheres. A gente tem que ter política pública para gerar emprego para as mulheres, para dar oportunidade. Olha aqui, Genilson, o que o Álvares do bairro Chico Mendes está falando para você? O Ita, pergunta ao candidato se ele já cobrou do governador que execute os projetos que ele fez, e se ele fez alguns. Ele está falando isso, Álvares, porque você falou que essa questão das emendas, e você relativizou a importância das emendas, você acha que tem que haver a fiscalização. Ele está perguntando aqui para você, está fazendo uma provocação. E aí? Dos projetos que você fez? Olha, tem sim, vários projetos que nós fizemos, inclusive, né, alguns já antes do atual governador, né, já tinham sido aprovados, né, já tinham sido colocados em prática, né, já ajudou muito a nossa população, né, o nosso próprio projeto de selo de qualidade do açaí, que é um produto da nossa região, né, que naquele tempo em que o açaí lá daquela região de Feijó estava sendo ali vitimizado por conta que diziam que estava transmitindo doença de Chagas, eu fiz um projeto de selo de qualidade, que era o selo que obrigava todos os batedouros de açaí, né, a passar por um processo, né, bem depurado de produção do açaí para que ele pudesse ser comercializado. Isso hoje em Feijó, né, nós temos já a maior parte das pessoas que produzem açaí lá trabalhando dentro dos padrões da vigilância sanitária. Então, são projetos que a gente fez e que se tornaram concretos. Genilson, eu tenho percebido, pelas reportagens que acompanham, pelo que percebo com os meus próprios olhos, pelas conversas que mantenho aqui, que a questão da saúde, hoje, é o grande gargalo da gestão pública. No Acre, sem dúvida nenhuma, a saúde. Tem uma pergunta aqui, a pessoa ainda não se identificou, mas uma pergunta que eu acho que, em função do nosso tempo, eu não vou esperar ela responder quem ela é. Mas ela está querendo saber de você, como candidato, se você tem algum projeto no teu plano de governo específico para os soropositivos. E eu quero te dizer que esse problema tem crescido, a juventude e nós da imprensa esquecemos de fazer esse alerta a respeito do uso do preservativo. Isso saiu da agenda pública, não tem campanha.
E, enfim, a rapaziada está aí, está daquele jeito e sem nenhum tipo de cuidado. E o problema da soropositividade está se alastrando. Tem alguma coisa específica sobre isso? Claro, então, isso você resumiu aí numa palavra, né? Projetos, né, para que a gente possa fazer com que a juventude passe a ter uma atitude sexual mais cuidadosa, responsável, né? Mais responsável. A camisinha precisa ser mais usada. Sem promoção de saúde, sem a gente aproveitar a televisão, sem a gente aproveitar, né, o que o governo tem de verba de mídia para poder todos os dias ter ali na televisão, entre o Gazeta Alerta, né, e o Gazeta Entrevista, propagandas que digam, né, que nós estamos passando isso, né, que as pessoas estão indo lá para o SAI, que é um hospital específico para soro positivo, em grandes quantidades, que as pessoas estão tendo sequela por conta disso. Se a gente não mostrar isso na televisão, as pessoas vão achar que está tudo normal. Tá tudo normal. Então o governo precisa ter mais políticas de promoção de saúde. E promoção de saúde é você fazer propagandas preventivas. Não adianta só investir na UTI, porque a UTI o cara já chegou lá doente. Você precisa investir na promoção, na prevenção. Quando você investe na promoção, dizendo que o sujeito precisa ir lá no posto de saúde medir a pressão para ajustar a dose de captopril dele, você evita que ele chegue para fazer um cateterismo que é caro e que a vida dele já está comprometida. Então, nós precisamos atuar no campo mais da medicina preventiva também. Não é só investir dentro dos hospitais, tem que fazer parceria com os prefeitos, tem que fazer e fortalecer o sistema primário de saúde, o SUS. E lá no Ministério, lá em Brasília, enquanto senador, eu vou trabalhar para que a atenção primária possa ser melhor. Bom, Genilson, nós temos pouco mais de um minuto, e aí eu preciso que você faça as suas considerações finais agora aqui no Gazeta Entrevista. Então, obrigado, amigos e amigas eleitores de todo o Estado. Com essas duas tarefas de vida que eu tenho, que é a medicina e este mandato de deputado estadual, eu dei o melhor de mim, fiz tudo aquilo que estava dentro da minha possibilidade, estou o deputado mais produtivo durante 4 anos e no principal momento de dificuldade na nossa população, que foi a pandemia, eu saí da minha comodidade de ficar com minha família, de ficar em casa, de ficar dentro do parlamento e fui para dentro das UTIs, demonstrando o tamanho do compromisso que nós temos com a vida dos acrianos. Lá no Senado da República, pretendo me doar, me dedicar, votar sempre pelo interesse coletivo. Você que é servidor público sabe que todas as vezes que vocês precisaram de mim lá na Assembleia, do meu voto, nós estivemos juntos. O que não aconteceu, né, com alguns candidatos que estão aí, por exemplo, o Alan Rick, que tem votado contra pautas do servidor, né, lá no Congresso e agora quer ir para o Senado, né, para poder representar o Acre nesse setor tão importante do povo acriano. Peço aqui o seu voto, o meu número é 400. Muito obrigado, Genilson. Eu vou lembrar que o Gazeta Entrevista, esse terceiro bloco do programa, é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Nós voltamos amanhã.